Bom dia, aleluia, glória a Deus. Estou aqui para servir a Deus e bem-vindos, amados amigos e irmãos, tudo seja para a glória de Deus. Hoje é domingo, dia 13/6/2021. O Senhor Espírito Santo está comigo e o Senhor Jesus Cristo está intercedendo por mim no céu. Pai Celestial, nele nos movemos e existimos. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no corpo do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Nele habita toda a plenitude da divindade, diz a palavra de Deus. Então, hoje são 10h40, mais ou menos. Glória ao Senhor. O título da gravação é de graça. É de graça. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, vamos ler o hino 314. Aleluia. O título deste hino é Óleo Fresco. Fala do Senhor Espírito Santo, que cada dia nos enche de si mesmo, assim como nos dá o ar para respirar. Ele mesmo é o nosso ar. Ele nos dá continuamente com as narinas do meu espírito. Eu inspiro, Senhor Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler. Derrama sobre mim o óleo da tua unção, o óleo fresco do Espírito em meu coração. Rios de água viva brotam do meu ser. Quando ando no Espírito e faço o seu querer. Quando sou santo, como Ele é santo. Aleluia. A tua vontade arde com fervor. Tudo o que eu desejo é servir-te, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos ler, ouvir João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o São João. Habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Romanos 3, 23-24. Porque todos pecaram, diz São Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, vou repetir Romanos 8, 3, 23-24. E São Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão afastados da glória de Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado e estão carecidos, também precisam então da glória de Deus. E o outro versículo, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus e pela redenção que há em Cristo Jesus,
a pessoa que não tem Deus está destituída, mas se for justificada gratuitamente pela sua graça, pela graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e pela redenção que há em Cristo Jesus, se a pessoa receber Jesus como Salvador, então vai receber a glória de Deus. Vou repetir, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça do Senhor Jesus Cristo e pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Eu recebi Jesus. Disse Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E a partir daí a graça de Deus ficou a operar em mim, porque agora sou parte do corpo do Senhor Jesus Cristo, do qual Ele é a cabeça, o chefe máximo. Glória ao Senhor. Portanto, vou ler outra vez. Porque todos pecaram, todas as pessoas que são descendentes do Adão já receberam o pecado original. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A graça que veio pela redenção, a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler em Efésios 2, 6 a 10. E São Paulo também diz: e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é tudo visto de forma espiritual. Ressuscitou o nosso espírito, mas o corpo um dia tem que ser transformado, como no abrir e fechar de olhos, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, repetindo, e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E para que é que o Senhor fez isto? Para mostrar nos séculos vindouros, ora isto foi escrito há 2020 anos, mais ou menos, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. É pela sua graça que existe hoje a Igreja de Jesus, que foi enviado o Senhor Espírito Santo e que a Igreja continua funcionando. Aleluia! Vou repetir, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, porque Deus é bom, a bondade dele é sem limites. E, portanto, vou repetir, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É claro que nós somos pecadores, recebemos o pecado original e a maldição que veio sobre o Adão e da Eva, sobre o Adão e Eva. Mas agora nós estamos em Cristo, estamos livres pela graça, porque também somos culpados dos pecados que cometemos a seguir a isso, não é? Mas Deus tem isso tudo em conta. A pessoa tem que se arrepender e receber
o Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, não é porque nós fizéssemos alguma coisa de bom, não é? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, pela graça, a graça vem de Deus, e a fé também vem de Deus e da sua palavra, e não vem de nós. É um dom de Deus, Deus deu. Como às vezes o marido pode oferecer flores à esposa, uma palavra boa de amor. Outro versículo, não vem das obras para que ninguém se glorie. São Paulo está a tentar explicar, dando um exemplo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porquê? Porque somos feitura sua. O nosso espírito foi feito de novo, foi ressuscitado. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ele diz que o pecado não tem domínio sobre nós, seja sobre o nosso espírito, ou mesmo sobre o nosso corpo, porque o nosso espírito vai ajudar o nosso corpo a se manter purificado, cheio da palavra, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Então, o nosso espírito faz parte da Igreja de Jesus, como eu estava a dizer há bocado, e nós devemos manter-nos nessa posição. Vou repetir, porque somos feitura sua, fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, é para fazermos boas obras. Deve ser esse o nosso alvo em cada dia. Repetindo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em cada dia deve ser este o nosso alvo. Glória ao Senhor. Vamos ler em 2 Timóteo 2:1. São Paulo diz a Timóteo, seu jovem, que era filho na fé de São Paulo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós devemos dizer o seguinte: Senhor Jesus Cristo, eu me fortifico na tua graça, em tudo que me dás da graça, porque a graça está em ti. Aleluia, glória ao Senhor. São Paulo também diz a Tito o seguinte: exorta a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Isto é a linguagem que se usava naquele tempo, há 2020 anos. Os senhores eram os patrões, né? E mais patrões, então, porque eles eram donos de escravos. Exorta os servos ou os escravos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Portanto, atualmente temos leis laborais e é diferente. Estas pessoas não tinham leis, eram escravos. Depois, a palavra do Senhor ainda diz: não defraudando, antes mostrando toda a lealdade. Então, vou ler novamente: não defraudando. O que quer dizer defraudar? Defraudar
defraudação é um substantivo feminino, quer dizer defraudamento. É um substantivo masculino, quer dizer expoliação fraudulenta, acto de defraudar. Defraudar quer dizer subtrair com fraude. Então, não defraudando, mas mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então posso dizer a Deus, Pai, que a tua graça salvadora se manifeste também a mim e me salves não só da doença, mas também de outros males que o inimigo tenta trazer sobre mim ou sobre os irmãos por quem tenho orado. Então, repetindo, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências do mundo, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler novamente este versículo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria. O que é que quer dizer sóbria? Ora, sobriedade é um substantivo masculino, quer dizer temperança no comer e no beber, ou seja, devemos ser moderados e ser sóbrio, que tem sobriedade, frugal, moderado, simples, e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outro versículo, o qual Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir, para nos salvar de toda a iniquidade. Então posso dizer, Pai Celestial, salva-me de toda a iniquidade, de toda a injustiça grave e de toda a injustiça mesmo. Vou repetir, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então posso dizer, Pai Celestial, o teu Filho Jesus se deu por mim para me remir de toda a iniquidade. Te peço que me purifiques para ti, Pai, para ser um povo, uma igreja tua, especial, zelosa de boas obras. Amém, aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler aqui em 2 Coríntios 12, 9. Isto foi o São Paulo que teve a experiência com o espinho na carne, né? E o Senhor disse-lhe, Senhor Jesus Cristo, a minha graça te basta. Aquilo que eu posso fazer de graça por ti, isso te basta, é suficiente para ti. Porque o meu poder, ou seja, a graça do Senhor Jesus Cristo aplicada a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
A fraqueza é a impossibilidade de nós resistirmos ao diabo sem o poder do Senhor Jesus Cristo. Professou na fraqueza, boa vontade, pois, diz São Paulo, que ele ficava de boa vontade e se gloriava nas fraquezas. Sabia que o Senhor Jesus Cristo lhe ia dar vitória. Repetindo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E diz São Paulo, de boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas. A fraqueza é não saber orar, não saber resistir ao inimigo, etc. Então, vou repetir. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E diz São Paulo, da boa vontade depois me gloriarei, me alegrarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Isto é, o Senhor Jesus Cristo envia o seu poder, o seu Espírito, a sua ajuda. Basta nós obedecermos a Ele, como o São Marcos disse, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, etc. Glória ao Senhor. Expulsarão os demónios. É isso que o inimigo tem que obedecer, porque nós estamos sobre ele. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então vamos continuar em Romanos 11, no verso 5 até 8. Assim, pois, diz São Paulo, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça, creio que se refere aos judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, assim pois, agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Já tínhamos falado nisto lá em cima, nos versículos anteriores. Mas se é por graça, já não é pelas obras. O filho pródigo foi recebido por graça. E o pai foi ao seu encontro e deu-lhe novamente a armadura, vamos dizer a armadura, parecido com roupa, sapatos, etc. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é a graça. Se fosse por lei, não era graça, porque a pessoa era obrigada a fazer aquilo pelo seu esforço. Continuando, se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Vou repetir, se porém é pelas obras, já não é pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Não percebo bem aqui isto, mas enfim. Glória ao Senhor. Agora o outro versículo a seguir. Pois que o que Israel buscava não o alcançou. Aliás, é uma afirmação. Pois que o que Israel buscava não o alcançou. Mas os eleitos, pela graça, o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Porque Deus tem que, como lemos acima, tem que recriar o nosso espírito. Outro versículo, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono. Às vezes temos que resistir ao inimigo, que ele envia espíritos de sono. Então eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de sono eu te expulso. Amém. Repetindo, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono.
deu-lhes olhos para não verem, porque não nasceram de novo. Pai, eu recebo agora um novo nascimento dos meus olhos, dos meus ouvidos, amém, e de todo o meu espírito. Aleluia. Vamos ler agora em Romanos 6, verso 10 até ao 15. Glória ao Senhor. E diz São Paulo: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Em Romanos 6, começando no verso 1, para compreendermos melhor. Diz São Paulo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, a pessoa não deve pecar, não é? Porque o Espírito Santo não quer que nós pequemos. Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é que nos ajuda a cumprir essa lei. Então, verso 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Batizado quer dizer unido em Cristo, assim como no tempo de Moisés, eles foram batizados em Moisés, etc. O verso 3. Ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De maneira que fomos sepultados com o Senhor Jesus Cristo pelo batismo na morte. Ou seja, o batismo, o nosso espírito foi batizado em Cristo. De sorte que fomos sepultados, o nosso espírito foi sepultado com o Espírito do Senhor, com ele, com o Senhor Jesus, pelo batismo na morte. Fomos unidos na morte do Senhor Jesus. Nós estávamos mortos, nosso espírito estava separado de Deus, de sorte que fomos sepultados com Jesus pelo batismo na morte. Ficámos separados do pecado, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também, é novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, plantados ou batizados, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, o homem velho quer dizer o espírito, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. O Senhor nos ressuscitou com Cristo, sabendo que tendo sido Cristo crucificado dentre os mortos, ressuscitado, aliás, dentre os mortos, já não morre. E o nosso espírito também não vai morrer e vamos receber depois um corpo como o dele. Repetindo o verso 9, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Eu digo, Pai, ajuda-me a viver para Ti, como o Teu Filho Jesus. Verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Ajuda-me, Pai, a considerar-me morto para o pecado e a considerar-me vivo para Ti, Pai, em Cristo Jesus, meu Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes. Não devemos obedecer ao pecado, mas obedecer ao Espírito Santo, quer que sejamos santos e vivamos em amor. Verso 13.
Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Pai, eu me apresento a ti como vivo dentre os mortos e apresento os meus membros a ti como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Estamos terminando, amados amigos e irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e com aqueles que receberam Jesus como Salvador. Aleluia! Tchau!